Olá pessoal, obrigado a todos os que me seguem. Aqui, esse é o terceiro vídeo dessa série de vídeos do Medicina Estranha. Espero que vocês tenham assistido os dois vídeos anteriores e tenham gostado do conteúdo. A minha ideia é seguir nessa linha onde eu levanto alguns casos dos mais estranhos e dos mais bizarros que a medicina já descreveu e que, no geral, eu acredito que são muito interessantes. Deixem sua opinião, digam se vocês têm algum caso que vocês já ouviram falar, algum assunto da medicina que vocês gostariam que eu comentasse. Então, eu vou começar, vamos para esse terceiro vídeo, vamos para esse terceiro caso. Então, para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou situar vocês. A gente está falando de um pronto-socorro. Lá está o médico plantonista, numa fria noite de quinta-feira, e ele aceitou dar aquele plantão para um colega. O local costumava ser muito tranquilo, exceto por um ou dois alcoolizados que se meteram em algum tipo de briga ou que haviam caído com a cara no chão. E não era nada que alguns pontos de sutura e observação por algumas horas não resolvessem. Então, costumava ser um local muito tranquilo para dar plantão. Mas essa noite ia acabar sendo muito diferente das demais, porque uma moça de 17 anos acabara de chegar na porta daquela emergência. O relógio marcava 1h19 da manhã e precisaria ser algo muito importante para tirar alguém de casa naquela noite tão fria. Então a paciente de 17 anos entra pela porta do pronto-socorro e a queixa dela era uma dor na barriga que havia começado há mais ou menos 7 anos. Ela não se lembrava direito como tudo aquilo tinha começado, mas uma coisa ela sabia, que aquela dor estava piorando a cada dia. Junto com a dor, a barriga estava inchada, como uma gestação. Mas não parecia uma gestação, porque o inchaço era alto, um pouco acima do umbigo. Então essa parte de cima do abdômen que era bem inchado. E naquele momento veio na cabeça daquele médico plantonista que aquilo podia ser um tumor. Um enorme tumor benigno, crescendo através dos anos. Por que um tumor benigno? Porque o tumor benigno, eles costumam crescer de forma devagar. Diferente do tumor maligno, que ele cresce rápido, né, em questão de meses, os tumores benignos eles crescem muito devagar. Normalmente, eles demoram anos para crescer. Então, na cabeça do médico, ele olhou aquela barriga daquele jeito e acreditou que aquilo provavelmente era um tumor benigno. E a paciente diz que no início tudo era imperceptível, ela não sentia nada na barriga, mas com o passar do tempo aquilo estava parecendo alguma coisa extremamente fora do normal. O médico plantonista tomou a conduta, ele infundiu alguns analgésicos direto na veia para tirar a dor que a paciente se queixava naquele momento, e o próximo passo seria realizar uma tomografia de abdômen. Com a tomografia, seria fácil definir da onde vinha aquele enorme volume que se pronunciava do abdômen da pobre moça. E foi isso que foi feito. Na manhã seguinte, a paciente foi encaminhada para a tomografia e todo o mistério se resolveria num piscar de olhos. Ela já estava deitada na maca do aparelho e era uma questão de tempo agora para a gente entender o que era aquilo dentro do abdômen dela. A maca começou a se mover, um leve zunido ecoa do tomógrafo. A imagem que representa as partes internas da paciente começou a se formar na tela e a surpresa que veio é enorme, porque o que seria aquilo? Tinha quase o diâmetro de uma bola de futebol, era composta de vários ossos de vários tamanhos, era composta de múltiplos tecidos diversos. E a partir daquele momento, aquela tomografia trouxe mais dúvidas do que certezas, porque havia alguma coisa lá dentro, mas só com aquele exame a gente não conseguia ainda definir o que era. E
O próximo passo, né, a próxima conduta seria uma cirurgia. A função da cirurgia seria ou fazer uma biópsia ou, se possível, tentar ressecar aquela massa como um todo. E o procedimento foi marcado para aquela mesma tarde. A paciente foi submetida à cirurgia, a massa ela foi retirada completamente e a paciente foi encaminhada para a recuperação da anestesia. A cirurgia havia sido um sucesso. A ressecção havia sido completa. Mas agora que a massa estava já do lado de fora da paciente, ficava a dúvida: do que se tratava aquela massa? As imagens a seguir podem ser fortes para alguns. A bola foi aberta bem no meio e logo ao ser vista percebemos que se tratava de um amontoado de tecidos moles, ossos e cabelos. E o que seria aquilo? Aquilo era nada mais, nada menos do que um parasita. Um parasita que se instalara em seu corpo desde que a paciente estava dentro da barriga da sua mãe. Sim, aquele parasita era na verdade seu irmão ou irmã gêmea que foi absorvida por seu corpo. E o nome desta rara e estranha condição é fetus in feto, ou seja, feto dentro do feto. E tem apenas aproximadamente 200 casos descritos no mundo todo. E desses casos, apenas um décimo desses casos foi detectado em pacientes adultos. Então é uma condição muito rara, e ainda mais rara ainda por ser descoberta num paciente adulto. E qual a hipótese diagnóstica para essa condição? É que existem 2 embriões que dividem a mesma placenta. E em algum momento da formação embrionária, um feto acaba por envolver o outro. E o feto envolvido continua seu crescimento de forma anômala dentro do seu gêmeo. Então essa é a condição que a gente chama de fetus in feto. Um bebê envolve o outro logo na fase embrionária e o outro bebê acaba se desenvolvendo numa condição completamente diferente do comum. Devido ao fluxo sanguíneo insuficiente, não existe nenhuma condição para que esse gêmeo engolido se desenvolva normalmente. Então, no lugar, a gente acaba apresentando um amontoado de tecidos e ossos sem nenhuma função específica, mas que enquanto o seu gêmeo sadio vai crescendo, esse gêmeo engolido acaba crescendo junto, de uma forma anômala, mas ele vai crescendo e vai ocupando algum tipo de espaço dentro do corpo do seu gêmeo sadio. Existe um outro caso descrito na Índia, onde um rapaz de 18 anos procurou a emergência por um quadro muito parecido de dores abdominais crônicas. Já fazia muito tempo que ele sofria daquelas dores abdominais. Da mesma forma, foi realizada uma tomografia de abdômen que demonstrou uma lesão arredondada formada por múltiplos tecidos e ossos. E esse paciente também precisou ser operado. E a cirurgia confirmou a presença também de um gêmeo parasita. Então, essa lesão era composta de múltiplos tecidos, ossos, dentes e quase 1 metro de cabelo. Então, é uma condição muito rara, mas que já foi descrita algumas vezes na literatura, essa condição chamada de fetus in feto. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso, espero que essas histórias não atrapalhem o sono de vocês e que aquela cólica que às vezes aparece realmente que não seja um gêmeo parasita esquecido. Mais uma vez, eu tentei demonstrar que a medicina é maravilhosa, mas às vezes ela pode ser extremamente estranha. Obrigado a todos que me assistiram e que acompanharam esse vídeo até o final. Muito obrigado por os que me acompanham nas outras redes sociais. Se você não acompanha, por favor, me acompanhe no Instagram. E se inscreva no canal, porque eu estou sempre dividindo algum tipo de conteúdos médicos por aqui. E
Até o próximo vídeo.